Uau! Gente, uau! Que incrível, que lindo. Amém. Boa noite. Começou. Gente, eu quero que vocês. Cadê aqui, ó? Raquel, olha para todo mundo aí, por favor, representando o Shabbat. Uma salva de palmas para o Shabbat, gente. Raquel e toda a sua equipe fizeram um trabalho maravilhoso. E também, cadê a Rebeca da WR? Está lá atrás. Cadê o marido, Alexandre? Está lá fora também. Então, olha lá ele ali, gente. Uma salva de palmas para a WR, gente. O Alexandre está ali representando, que foi essa galera linda aqui que dançou, né, que interpretou aqui com as danças, com o pessoal do teatro aqui, do Shabbat. Eu fico muito feliz de ver isso, porque eu não tenho cara, tá? Mas eu já fui dessa galera aqui, entendeu? Vocês não sabem, mas eu tenho um passado. E eu amo as artes. A gente fala sempre como elas conseguem alcançar corações de todas as idades, em todos os lugares, em todas as línguas, né? É incrível como é que o Senhor usa a arte. E hoje, eu quero que vocês estendam suas mãos aqui para abençoar a minha vida, que eu quero entregar algo para vocês que tem a ver com essa palavra, amém? Senhor, eu estou aqui, me coloco à sua disposição, Pai, para ser um canal do Senhor esta noite, para que eu possa fluir aqui, Deus, segundo o teu querer, em nome de Jesus, amém. E aí, galera, queria pedir para vocês abrirem em 2 Coríntios 3, verso 1 ao 3. Essas 7 semanas aí para trás, nós estivemos falando sobre as cartas às igrejas, né, de Apocalipse. Quem esteve aqui em todas? Eu quero saber o fiel, entendeu? Quem esteve em todas, levanta a mão, assim, ó, me dá um tchauzinho, que eu vou te dar um coraçãozinho para vocês. Cadê, gente? Quem veio em todas? Pouca gente, não gostei, não. 7 semanas seguidas também, né? Tá no YouTube. Quem não assistiu, assista, vale muito a pena, tá bom? Conteúdo perigoso, está lá na Bíblia, tá? O conteúdo que está lá no YouTube está lá na Bíblia. Então, foram 7 episódios sobre as cartas às igrejas, ali em Apocalipse, mas que são super atuais, tem tudo a ver com aquilo que a gente vive hoje. E hoje eu quis trazer uma mensagem que conecta com essas 7 cartas e também com a ministração que foi feita aqui por meio do Shabbat. E o nome da mensagem é: que mensagem sua carta carrega? Que mensagem a sua carta carrega? Sabe? O Senhor ali em Apocalipse, Jesus ele envia cartas para as igrejas. E a gente vai ver em todas as cartas de Paulo, né? Ele enviando cartas para as igrejas também. E a gente chega nesse versículo aí, 2 Coríntios 3, que diz assim, 2 Coríntios 3, verso 1. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os nossos corações. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês a respeito desse texto é que a nossa vida é a nossa pregação mais poderosa. Amém? Então, nós somos a mensagem viva de Cristo, sabe? A mensagem dele foi escrita no nosso coração a partir do momento que nós decidimos por ele. Quem nós somos, a nossa história, como aqui a menina ministrou, todas as nossas lutas, gente, tudo que você viveu não foi em vão. Às vezes você fala, nossa, mas por que logo eu tinha que passar por aquilo?
Sabe, se alguém me contasse, eu digo para vocês que existem coisas na minha vida que eu falo, Deus, se o Senhor tivesse me contado, eu ia falar, escolhe outro que eu não dou conta, não. E talvez você já passou por isso. Sabe, por histórias que você fala, eu não daria conta se eu soubesse que eu teria que passar por ela. E hoje você está aqui para contar a história. Você sobreviveu, você talvez ainda está passando por essa situação. Mas eu vou te falar que cada uma das histórias que você vive, elas estão tendo um propósito, sabe? Até aquelas que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, isso aqui foi totalmente desalinhada, sabe? O Senhor, Ele tem o poder e Ele tem o grande domínio de fazer converter as maldições em bênçãos. Então, aquilo que você olha e fala, poxa, isso aqui foi uma burrada que eu fiz. Quem nunca fez burrada, gente? Eu já fiz um monte. Tinha que falar, Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. E o Senhor vai lá e volta o nosso coração e realinha a vontade dEle. Por mais, às vezes, que a nossa história, às vezes, tenha sido sem graça, eu ouvi de uma pessoa essa semana falar, ela falou assim, nossa, quando eu era mais nova, eu falava, Deus, eu não tenho nenhum testemunho para contar. Eu sou uma pessoa com uma vida tão comum, tão mediana. E eu tenho, sabe? As pessoas falam, tá, mas qual é o seu testemunho? Ah, não, crescer na igreja, minha vida é assim, tal. Era uma vida muito linear. Aí ela falou, para que eu fui fazer essa oração? Eu falei, te entendo, eu fiz a mesma oração. Falei, Deus, eu não tenho testemunho nenhum. Nunca, aquelas, né? Eu nunca. Aí o povo falava assim, nossa, fulano já usou drogas e se converteu. Fulano era da religião tal e se converteu. Fulano... Gente, não, eu sempre fui tranquila, aquela filha boa, sabe, para minha mãe, que não dava trabalho, e não queria saber de namorado, sabe, sempre foi aquela pessoa tranquila nesses pontos aí, que às vezes o povo fica doido. E aí, casei com o Vinícius, né, tô brincando, essa foi a maior loucura. Mas é verdade. Depois disso vieram outras loucuras, né, amor, mas aí a gente já estava junto. Mas, o que acontece? Eu falei, meu Deus, eu não tenho nenhum testemunho. Era aquela vida que eu achava que era uma vida sem graça. E aí, minha vida começou a ter assim, altos e baixos. Mas, amém, tudo que eu vivi, eu entendo que me trouxe para cá. Tudo que eu vivi fez a Tayane que eu sou hoje. E eu digo isso para você, tudo que você viveu carrega algo, carrega uma mensagem. E faz você ser a pessoa que você é hoje. Aqui no verso 1, Paulo estava questionando aos coríntios se ele precisava de uma apresentação, de uma recomendação de alguém, para saber quem ele era. Ele estava dizendo, será que vocês não me conhecem o suficiente para saber quem eu sou? Então, Paulo, ele estava... O que é uma carta de recomendação, né? Não sei se todos aqui conhecem, mas quando, às vezes, você vai aplicar para algum... aqui no Brasil, a gente não tem muito esse hábito, mas, por exemplo, em outros países, você vai fazer um vestibular, alguma coisa, você precisa de uma carta de apresentação do seu professor, do seu orientador. Aqui, às vezes, alguém vira e fala, poxa, me recomenda lá naquele emprego, faz uma carta aí de apresentação. Então, é algo que mostra as suas qualidades, suas experiências, né? E aí, Paulo está falando assim, vem cá, eu preciso de carta de apresentação para vocês? Eu não já fiquei tanto tempo aqui, vocês já não me conhecem o suficiente? E hoje eu quero perguntar para vocês se vocês já perguntaram para as pessoas mais próximas sobre vocês, sabe? Já perguntaram, poxa, como é que eu sou? Tem algo que eu preciso mudar? Às vezes a gente não tem esse hábito. Então a gente precisa começar a perguntar, pedir ajuda, sabe? Às vezes a gente acha que vai, eu resolvo sozinho isso aqui, tá de boa. Então, para você não precisar ser, né, apresentado para alguém, deixa essa pessoa te conhecer. Então, a gente precisa começar a se abrir para algumas pessoas. Entender que Deus, Ele quer curar as nossas vidas quando a gente se relaciona. E foi assim entre Paulo ali e os coríntios. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é que cristianismo, ele tem que ser um estilo de vida. Então, a primeira foi a nossa vida, é a nossa pregação mais poderosa.
E a segunda é, cristianismo é um estilo de vida. Gente, não dá para a gente ser crente, né? A gente fala isso muito. Ser crente aqui, aí lá fora você não sabe o que você é, aí às vezes você se molda para ser aceito. E aí ele fala aqui no verso 2, Paulo estava afirmando que se alguém quisesse conhecê-lo, eles deveriam observar a igreja de Corinto e tirar as suas próprias conclusões. Você teria coragem de falar assim, ó, quer me conhecer? Eu, por exemplo. Quer conhecer a Tayane? Vai lá na minha escola, vai na escola que eu trabalho e pergunta sobre mim. Eu tenho coragem de dizer isso. Será que você teria coragem de dizer isso? Vai lá no meu trabalho. Pergunta para as pessoas que estão lá quem eu sou. E é isso que ele fala. Vai lá e pergunta, e tire suas próprias conclusões. O que será que as pessoas enxergam quando elas olham para as nossas vidas? Será que aqui, como essa garota, elas vão enxergar só a ofensa? Elas vão enxergar só uma pessoa amargurada, que só reclama da vida, ingrata? Vão enxergar só uma pessoa cheia de crise de ansiedade ou depressiva, que tudo gira em torno da dor? As rodas que a gente senta, as ideologias que a gente defende, os nossos ideais, as nossas ambições, elas vão dizer muito sobre nós. Viver o que se prega é o maior desafio. Porque é muito legal, né, vir aqui para a igreja, aprender, ouvir. O grande desafio é na hora que a gente tem que pôr em prática. É ou não é? Na hora que a gente está sendo confrontado, na hora que alguém vira e fala assim, mas a pessoa está tentando ali te argumentar, te arrumar motivos para você aceitar alguma coisa que às vezes vai contra os seus princípios. E aí você tem que ser firme. Imagina eu, que sou professora de escola pública. Fala-se, não tem um monte de vezes que eu tenho que ser firme ali e bem posicionada nos meus princípios. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas não é sobre aquele papo de religião, não. É sobre realmente entender quem é Cristo na minha vida e qual o meu propósito de estar ali. Galera, Deus nos fez imagem e semelhança do nosso Pai. E muitas vezes nós não nos comportamos como imagem e semelhança dele. A gente, diante das pressões, o que a gente faz? Vai dizer muito sobre nós. Às vezes, diante da pressão, como a Rebeca veio aqui e falou, poxa, eu não tenho problema com ninguém, eu estou de boa. Mas ela começou a ser pressionada pela Zoe, e começou a sair dela a amargura, começou a sair a ofensa, a insegurança, a comparação. Esses dias eu escrevi um texto sobre comparação. A rede social, ela é mestre em fazer isso, né? A gente entra ali e a gente está o tempo todo comparando as nossas vidas. Mesmo que a gente não fale, mas a gente fala, nossa, eles são tão perfeitos. Nossa, eles vão para o... Eu e o Vini ontem, a gente foi num show, gente, muito legal, de músicas das antigas. Vocês não conhecem nenhuma daquelas bandas, sabe? Eu acho que não. Mas umas bandas de rock cristãs antigas, que aqui em Brasília vinha demais. E, às vezes, as pessoas olham lá e falam assim, nossa, tem um tempo para eles, né? Eles são tão, assim, fofinhos juntos. Gente, luta para conseguir ter um momento só nós dois, entendeu? Casais aqui vão me entender, é uma luta. Então, às vezes, a gente olha para a vida do outro e a gente pensa que é muito melhor que a nossa. Ou que, poxa, eu queria estar vivendo aquilo, né? Olha para a vida ali de Paulo, caracas, ele é corajoso. Meu Deus, esse cara aqui foi o cara. Mas será que eu queria estar na pele dele? Né? Será que eu teria toda a ousadia que ele tinha? Mas sabe uma coisa? Deus, ele não quer que a gente seja ninguém além de nós mesmos.
O Senhor, Ele já nos entregou uma mensagem, e às vezes a gente fica querendo entregar a mensagem de outras pessoas. Não é? O Senhor, Ele entregou algo para nós. Então, Ele quer que você manifeste aquilo que Ele já te entregou. Você não precisa ser uma cópia, galera. Não precisa ser uma cópia. Seja quem Deus te fez, sabe? A melhor coisa. O que tem que sair de nós, gente, é verdade. É a verdade. Jesus, Ele é a verdade. Tudo que vai destoar disso... Aí eu lembrei da minha... Gente, tem uma reteté que eu gosto, tá? Que é a Camila Barros. Alguém gosta da Camila Barros? Gente, eu gosto tanto dela. Eu gosto muito dela. Ela é muito bíblica. Então, eu gosto muito dela. E ela fala assim... O inimigo vai querer te confundir, mas hoje a gente é que vai confundir o inimigo, entendeu? Ele quer que a gente fique chateado, sabe? Cara que agoniado, com raiva, ansioso. Aí ela vira e fala, não, está tudo bem, está tudo maravilhoso. E a gente é que está confundindo o inimigo, entendeu? Então, quando a gente decide se posicionar e falar, peraí, não é essa mensagem que eu quero entregar para o mundo, não. É uma mensagem diferente que eu quero entregar. Eu quero inspirar as pessoas que passarem no meu caminho. Eu não quero ser só mais uma vítima ali da sociedade. Eu quero ser alguém que vai gerar transformação na vida de quem passar na minha vida. De quem passar por mim. Amém? As lutas que nós passamos, elas devem servir para nos amadurecer e para inspirar outras pessoas. Você está passando alguma luta, alguma coisa, você não pode ficar... A gente... Sente, porque aqui todo mundo é ser humano, Deus nos fez com emoções, e nós temos que senti-las, porque se a gente não sente, uma hora a bomba explode, né? Os psicólogos estão aqui para me ajudar. Se você não entender que você precisa passar os processos de dor na sua vida, seus momentos de choro, vai chegar uma hora, galera, que vai dar muito ruim. É tipo aqui, vai enchendo, já viu? Às vezes você está lá que nem um casal. Vai lá, discute, mas tá, aí aguenta. Chega uma hora que ela vai segurando tanto e nunca consegue falar o que sente, não tem liberdade, talvez, para se expressar. Chega uma hora que é uma meia jogada debaixo da cama, que é a causa do divórcio. Né? Então, não dá para ser assim. A gente precisa passar pelos processos, e amadurecendo junto com esse processo, olhando para Jesus e falando, cara, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor não vai me desamparar. E inspirando outras pessoas através da nossa luta. Essa semana eu revisei um livro de uma mulher lá da Suécia. Eu achei muito interessante, ela passou uma luta muito grande na gestação dela. E aí, quando eu estava lendo, no início eu não gostei muito do livro, não. Mas depois eu me apaixonei, porque eu fiquei assim, e agora? O que vai acontecer? E eu me identifiquei tanto com aquela história, e eu comecei a lembrar da minha história. E eu falei, meu Deus, ela me inspirou em algumas coisas ali, e eu lembrei da minha história, e eu falei assim, Senhor, obrigado, porque quantas coisas eu já vivi, e o Senhor não me deixou naquele lugar de dor, entende? O lance não é você não viver, é você passar por esse lugar de dor e superar. Amém? Então, a gente precisa olhar para aquilo que a gente está vivendo no momento e não pensar que ali é o fim, mas saber que o Senhor tem um destino de favor e graça sobre nós. Amém? Então, ser cristão, ele nos gera um certo temor, sim ou não? Um senso de responsabilidade. É você pensar, cara, eu tenho que ser um exemplo. Você vai deixar quem ser o exemplo, gente? O ateu do seu trabalho? Quem que vai ser o exemplo de perseverança e de fé? Lá onde você estuda, onde você trabalha? Todo mundo, gente. Lá no meu trabalho, parece que a Taiane é da revelação, e nem sou. Mas é assim, Taiane, vamos ali, vamos orar por mim, vem minha diretora. Daqui a pouco vem minha coordenadora. Ai, pelo amor de Deus, ora aqui por mim. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, te devolvo tudo. Lanço ao Senhor toda a intercessão aqui. Por quê? Porque as pessoas têm que olhar para a gente e enxergar em nós, sabe o quê? Esperança.
Elas não podem olhar para você e enxergar em você os seus problemas, por mais que você tenha. Porque todo mundo tem problema, sim ou não? Mas já viu que tem gente que você olha e você só lembra do problema da pessoa? Tu olha para aquela pessoa e tu só vê o problema dela. E o Senhor está nos chamando para levar esperança. Amém? Paulo havia dito aos coríntios, em 1 Coríntios 11, 1, olha o que ele falou, gente, que coragem. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. My God. Imagina dizer isso. Pensa aí comigo, você teria coragem de dizer, pode me imitar. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É muita ousadia, né? Tem que ter muita moral para falar isso. Precisamos revelar Jesus nas nossas atitudes. Esse é o nosso maior propósito na Terra. Terceira coisa que eu quero falar com vocês é que a nossa carta, ela tem um destino e um propósito. Então, eu comecei falando aqui com vocês sobre que carta, que mensagem a sua vida tem carregado, né? E aqui eu quero dizer que ela tem um destinatário. Ela tem um propósito, ela tem um porquê, e ela tem alguém para receber. Sabe? Toda carta ela é enviada, ela tem que chegar em alguém. O Senhor, ele disse aqui, ó, o Senhor não, né? Paulo disse aqui no versículo 3, vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. No verso 3 ele diz isso. Gente, Paulo estava querendo dizer o quê? Que os coríntios também se tornaram cartas de Deus mediante o ministério que ele exerceu na vida deles. Nós somos endereçados a levar a humanidade a verdade, levar as boas novas do Evangelho. Esse é o nosso propósito. A nossa mensagem, ela tem que ser carregada desse propósito, levar as boas novas. E quem é o remetente? Não, o remetente é quem manda, né? Agora eu nem lembro mais, faz tanto tempo que eu não mando uma carta. Para quem que está endereçada a carta? Para toda a humanidade. Para aqueles que não conhecem. E para aqueles que conhecem também, né, gente? Porque me fala, se não tem um monte de crente aí que fica desesperançado, que está precisando de uma palavra de ânimo. E aí, Mateus 28, 19 e 20 diz assim, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, esse aqui, o ID, é para fazer uma coisa até que o Vini falou para mim. Fazer discípulo não é dentro da igreja, não. Fazer discípulo é de todas as nações. Amém? Fazer discípulos é você levar uma mensagem, fazer discípulos não para mim, mas discípulos de Cristo, sabe? Então, a nossa carta, ela tem um porquê. O porquê dela, o propósito dela, é que as pessoas conheçam as boas novas do Evangelho. E quem são essas pessoas? São discípulos de todas as nações, discípulos de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar. Porque quando a gente recebe uma informação, é que nem na escola. Às vezes você só vai lá e estuda para aquela prova, e você só sabe fazer aquela prova. Você não aprendeu? Aí sabe o que vai acontecer? Vai ter outra prova e você vai ter que estudar de novo. E aí, se você aprende, fica muito mais fácil, não fica? Então, a gente precisa aprender.
E para aprender, eu preciso guardar a palavra no meu coração. Guardar, sabe? Para quê? Para que quando aquele problema, aquela dificuldade chegar, eu vou poder ter aonde me apoiar. Eu vou virar e falar assim, Senhor, eu lembro das tuas promessas, eu lembro da tua palavra. Eu sei o que que no Senhor eu tenho sim e o amém para cada uma das tuas promessas. E eu quero viver. E aí a gente vai trazendo, a palavra, vai trazendo aquilo que te dá esperança. A gente não tem que virar e falar assim, legal, né? A pessoa está lá sofrendo, foi mal aí, Fica aí curtindo sua dor. O Senhor nos chama para sermos mensageiros das boas novas. Precisamos trazer mudança de vida às pessoas que nos cercam. Às vezes você olha assim, cara, eu não estou fazendo muita diferença, não, na vida dos outros, mas na minha vida Jesus está fazendo diferença. Legal, talvez se for um primeiro momento, tudo bem. Se você está chegando agora, né? Se você é um novo convertido e tal. Mas sabe o que eu acho, às vezes? Que os novos convertidos, eles têm uma paixão tão grande que eles não conseguem ficar só para eles. É ou não é? Ele fala, caramba, eu tenho que falar de Jesus para alguém, eu tenho que mostrar, eu tenho que falar o que Deus está fazendo na minha vida. Aí, depois de um tempo, a gente acha que já está, ai, Deus, eu sou um adolescente espiritual, eu já sei me virar. Né, gente? Gente, adolescente acha que sabe tudo, fica impressionado. Estou mentindo? Olha que eu lido com adolescente a semana toda. Eles acham que sabem de tudo. Mas o Senhor está nos ensinando que, lá em Romanos 12, ele diz assim, que nós não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo, mas precisamos transformar pela renovação da nossa mente. Então, quando eu estou levando uma mensagem, para ser aceito, eu vou me encaixar? Não. Eu posso ir e não preciso me amoldar. Eu preciso colocar para fora aquilo que eu carrego. Eu preciso colocar para fora o Espírito Santo que habita em mim. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e para mim vão falar, cara, que tem algo diferente, tem algo estranho aí. E tem. Billy Graham já disse uma vez, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Eu queria tanto uma camiseta dessa, Raquel. Eu sou a Bíblia que o mundo está lendo. Já fiz encomenda, gente, da arte. Porque, cara, quantas pessoas não vão abrir a Bíblia? Várias. Mas talvez elas vão te ouvir. Às vezes você vai liberar uma palavra ali e aquilo vai trazer um conforto para o coração dela. E não é só sobre um autoconhecimento, sabe? É sobre responsabilidade, sim. Mas é sobre a gente mostrar que a gente não está vencendo tudo porque nós podemos. Não, estamos vencendo tudo porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós podemos todas as coisas porque Ele nos capacita a vencer e a avançar e a conquistar. Sempre dando a honra ao Senhor. Não adianta a gente achar que é na nossa força. Às vezes a gente fala, nossa, eu ouvi esses dias, eu posso, eu quero, eu tenho. Aí se for da vontade de Deus. Né? Por quê? Porque nós somos seres limitados. Somos ou não? Não, eu tenho agora o superpoder aqui. Ninguém tem superpoder. Só o Senhor. O nosso poder, o nosso superpoder é de falar diretamente com o nosso Pai, porque o véu foi rasgado e não há impedimento. Não há empecilho. Não ache que você precisa de alguém ficar intermediando para você ir lá e falar com o Senhor e ser sincero com Deus e pedir alguma coisa para Ele, ou falar, Senhor, vem cá, olha para mim, o Senhor não está olhando para mim? Nós temos esse livre acesso. E muitas vezes as pessoas não vão assistir as pregações que você recomendar. Elas não vão vir ao culto que você convidar.
Elas não vão abrir aquela Bíblia que você deu para elas, mas elas vão te ouvir. E, gente, não se engane. Às vezes a gente acha que, porque a pessoa disse ali um versículo, aquela pessoa, caramba, uau, nossa, nem me entregou a palavra, uau, é Deus. Não necessariamente. Vai você, pede confirmação para o Senhor sobre a palavra. O diabo lá tentou Jesus como, gente? Usando a palavra também. Vocês acham que o diabo também não conhece a Bíblia? Melhor que todo mundo aqui. Ele sabe tudo que está escrito lá. Só que sabe o que acontece? A gente, às vezes, esquece de pedir ao Senhor o discernimento. Deus, espera aí, eu quero entender o que eu preciso fazer nessa situação. Eu quero viver isso aqui. Aí vem alguém te dar uma palavra, porque você já está, né, liberando aquela informação ali no mundo espiritual, e alguém vem te dar uma palavra, e você fala, espera aí, Senhor, recebi a palavra, agora confirma para mim. A gente está acostumado com muito misticismo, gente. No meio cristão, a gente precisa buscar o respaldo na palavra, buscar em outras pessoas. Não vamos só de que me falou e tal, não. Vem cá, Deus, eu quero saber aqui, ó, justifica para mim aqui, me mostra na palavra, me confirma. Por quê? Porque a palavra dele não mente. E Deus, ele fala com a gente. Por mais que a gente ache que ele só fala com a irmãzinha do coque. Minha irmãzinha do coque está aqui. A Nina hoje é a irmã do coque. Quiser uma revelação, pede para ela. Então, nós precisamos chamar à existência aquilo que o Senhor já liberou nos céus, para que nós possamos entregar para aqueles que cruzarem nosso caminho. Sabe? Nós temos uma mensagem para ser entregue. Todos nós. Às vezes a gente acha que é só o pastor que... o pastor tem uma mensagem para mim. O pastor tem uma palavra para mim. Mas, às vezes, você não conseguiu falar com o pastor por algum motivo. Cara, entre em contato ali com um líder seu ou com alguém que você confia e fala, cara, essa pessoa vai ter uma palavra para mim. Sabe por quê? Porque quem coloca essa porção no nosso coração é o Senhor. E, às vezes, eu já ouvi aqui também atendendo pessoas falando assim, poxa, às vezes a minha vida nem está tão alinhada assim, mas como que Deus me usa tanto para ajudar outras pessoas? Eu falei assim, porque a mensagem não é sua, é dele. E a mensagem não muda. Às vezes a gente está até mal. Sabe, já aconteceu de você aconselhar alguém, você fala, caramba, eu estou um lixo aqui, mas como é que eu estou conseguindo ajudar essa pessoa? Porque não é sobre nós. E eu te digo, à medida que você libera sobre a vida das pessoas, a sua vida vai sendo transformada. Sabe? Glória a Deus. À medida que a gente vai liberando, sabe? Por quê? Porque é ação e reação, é uma consequência, sabe? Pessoas estão esperando o nosso posicionamento, a nossa entrega. Elas talvez não sabem, mas elas anseiam por Jesus. Talvez ela não sabe o que é. Caramba, esse buraco aqui dentro, a gente sempre fala essas coisas. Poxa, essa tristeza que está aqui dentro de mim. Ou então essa ansiedade que está me corroendo. O mal do século, eu acho que é a ansiedade. Porque a gente quer tudo para ontem. É a geração do tic-tac, né, gente? Que eu não vou falar aqui. Eu nem gosto de entrar naquele tic-tac lá, Deus me livre. Como é que o trem, tão rápido, você tem que pensar várias coisas ao mesmo tempo e vai passando ali a tela. E aí as pessoas não aguentam esperar. Não aguentam esperar uma propaganda e paga YouTube Premium, né? Para não ter que ver a propaganda. Aquelas, vou revelar a minha idade aqui. Na minha época, gente, a TV tinha comercial, a gente tinha que esperar para as coisas acontecerem, entendeu? Então, eu acho que a gente era um pouco mais paciente. E essa geração de hoje não tem tanta paciência. Então, a gente fica agoniado, pensando, tá, o que vai vir depois? Tá, e o que vai ter no próximo? E o que vai ser tal mês? Né? E quando é que vai acontecer aquilo? Eu não aguento mais esperar. Vamos, fala logo. Não é, gente?
Eu também, às vezes, fico assim. Aí eu falo, ai, Senhor, tem misericórdia. Aí a gente aproveita a TPM, joga desculpa nela e dá uma chorada básica. A mulher que nunca fez isso, gente, atira a primeira pedra. Que não usou de desculpa a TPM. Ah, eu não levanto a mão, não, gente. O homem também tem, a TPM, o homem tem a caverna. O homem vai para a caverna. Sim ou não? Quer se isolar, não quer papo com ninguém. Mas aí é que eu quero falar, Senhor, vem cá. Eu sei que o Senhor fala comigo. Eu sei que eu tenho algo para entregar. E se eu, talvez, aquele dia não estou tão legal, peraí, alguém me entrega uma palavra. Né? Alguém tem uma palavra para me entregar. O importante é a gente entender que a gente tem uma palavra de esperança que está dentro de nós, que foi o Senhor que colocou, e que mesmo que a gente ainda não esteja vivendo aquilo que a gente está até falando, sabe? O Senhor, Ele está nos revestindo e nos capacitando para a nossa próxima fase. Quando a gente entrega, gente, quando a gente é generoso, quando a gente não se move só por emoção, por circunstância, a gente vai para um outro nível, sabe, de relacionamento com Deus. Sabe assim, igual um casamento. Quando você vai avançando nos anos de casado, você vai criando uma segurança, sabe? Você já não fica com tanto medo, assim, a sua autoestima já não fica tão abalada. Você já não fica tão inseguro, assim, por exemplo, né, de com quem seu cônjuge vai conversar. Você já vai perdendo um pouco disso, sabe por quê? Porque você vai ganhando a confiança. Não podemos deixar que as nossas dores físicas ou emocionais sejam a nossa principal mensagem. Eu vi já várias vezes, pessoas que às vezes vêm pregar, ou vão falar alguma coisa ali nas redes sociais, que a vida delas gira em torno da dor delas. Essa não pode ser a nossa principal mensagem. Ela pode ser um meio para que a gente se aproxime do Senhor. Mas precisamos lembrar de que nós somos as cartas do Pai e devemos sempre ser um espelho da sua graça. Precisamos cuidar para que a carta de Deus não seja alterada. Gente, vocês conseguem imaginar Deus escrevendo uma carta toda mal feita? Impossível. Mas tem a outra parte dos componentes da carta, que somos nós. E nós somos seres falhos, pecadores. E o nosso pecado, ele vai nos afastar do Senhor, ele vai quebrar a nossa comunhão com Ele. E sim, ele pode alterar o conteúdo da carta, pode alterar o conteúdo dessa mensagem. Então, às vezes, pessoas, não sei se você já conheceu, pessoas que eram tementes ao Senhor, de repente vão deixando o pecado entrar, a amargura entrar, a revolta entrar, e de repente essas pessoas viram anti-Deus, contra a Bíblia, contra a mensagem, sabe? E até usam, às vezes, até a própria palavra para refutar, um negócio louco. Não permita que a sua mensagem seja corrompida. Viver de forma carnal é absorver a cultura do mundo, em vez de transformá-la. Não dá, gente, não dá. Tem coisa que não combina mais com você e comigo. Não tem como. Então, a gente não dá para a gente ficar andando nas mesmas práticas. Porque, sabe por quê? Porque a gente não vai conseguir transformar nada fazendo as mesmas coisas. Nós somos as cartas vivas, escritas com o Espírito do Deus vivo. Nós fomos endereçados à humanidade e precisamos levar a mensagem de fé, de esperança, de boas novas do Evangelho ao mundo. Ao conhecer a mensagem que você carrega, as pessoas precisam receber algo. Quando alguém vira e fala, poxa, eu conheci você. E quando ela te conhece, ela conheceu o quê? Ela conheceu a cura? Ela conheceu o perdão? Ela conheceu a esperança? Ela conheceu a fé? As famílias se reconectaram? As pessoas conheceram mais a Jesus quando elas te conheceram?
O nosso testemunho, ele mostra às pessoas o que aconteceu conosco, que o que aconteceu conosco também pode acontecer com elas. Então, aquilo que você carrega, seja a sua história, pode ser do jeito que for, gente, esculhambada do jeito que for. Se você é uma nova criatura, quem te conhecer vai olhar e vai falar, caramba, ele virou isso. Então, tudo é possível para mim. Caramba, ele conseguiu, ou ela conseguiu. Que massa, então eu também vou conseguir. Quem olha para o Vini, velho? Quem conheceu o Vini das antigas? E olha para ele hoje? Uau! Né? A vida da pessoa tem que falar, a sua vida tem que falar, a sua vida tem que inspirar. Eu também, eu fico zoando o Vini, mas eu também. Gente, tem muitas coisas que o Senhor ainda trata na minha vida, lógico, né? A gente está em um processo até esse dia perfeito, aí quando se for perfeito, aí vai para, né, já vai estar com o Senhor aqui. Mas ainda não, estamos na caminhada. No último culto, o Senhor me deu uma palavra específica, a partir da última carta, que foi sobre os remanescentes. Vocês já ouviram essa expressão, remanescentes? Os remanescentes são aqueles que escolheram viver uma vida de santidade, de busca, de intimidade, que não negocia princípios, que resistem ao diabo e que permanecem na fé em Jesus. Os remanescentes, galera, vão ser aqueles assim que pode estar todo mundo desistindo do Senhor, desistindo de viver a verdade, desistindo de viver a santidade. Porque o que o Senhor pede para a gente, não é ativismo religioso, não, tá? Sabe o que o Senhor quer de mim e de você? Uma vida de santidade. É isso que Ele quer. Se você trabalha muito na igreja ou não, se você faz um monte de coisa, se você, poxa, mas eu ajudo tanto, eu sou isso e aquilo. O Senhor, Ele quer que você tenha uma vida de santidade. Uma vida entregue a Ele, uma vida de santidade. E aí, os remanescentes vão ser aqueles que vão perseverar. Diante de todas as cartas que nós estudamos aqui, sempre tinha aquela igreja que estava ali, né? Dentro da igreja, que podia ter todos os problemas do mundo, tinha aquele grupo, que era o grupo dos remanescentes. O grupo daqueles que não negociaram seus princípios, que decidiram virar e falar, eu quero levar a sério essa mensagem. Eu quero levar a sério. Então, hoje eu quero perguntar para você, e quero que você reflita aí. Feche seus olhos, por favor. A banda pode vir. Que mensagem a sua carta carrega? Que mensagem você tem entregue ao mundo? Quando as pessoas te conhecem, o que elas encontram? Será que você é aquela pessoa que, quando alguém te vê, você já vai contar os seus problemas? Será que você é aquela pessoa que, quando alguém te vê, você é rabugento, fecha a cara? Ou finge que não viu? Será que você é aquela pessoa que nunca deixa o outro falar e só você quer falar? Hoje o Senhor, Ele está te convidando para carregar a mensagem de boas novas. Hoje o Senhor está te convidando para ser um remanescente. Sabe, alguém que escolheu entregar ao mundo a mensagem de Cristo. Alguém que escolheu não ficar passivo diante de tudo que ele vê, mas decidiu cumprir o ID, fazer discípulos para Jesus. Alguém que decidiu mostrar que a palavra, ela tem graça, ela tem favor, ela tem esperança, ela tem amor, ela tem cura, ela tem perdão, ela tem vida em abundância, ela tem prosperidade. Deus não tem para a gente uma mensagem de escravidão, mas o Senhor fala que eu não chamo mais de servos, mas eu te chamo de amigo. E muitas vezes as pessoas nos procuram e o que elas encontram?
Reflita aí. Talvez como o que as meninas interpretaram aqui. Talvez tudo que ele encontra é uma crise de ansiedade, é uma crise de identidade, é alguém que se compara com todo mundo e acha que nunca está bom, sabe? Nunca está bom. Deus, ainda não está bom, eu quero mais. Por que para o outro é tão mais fácil? Eu que estou aqui na sua casa. Hoje eu quero te convidar, sabe, a falar: Deus, independente de qualquer dor que eu tenha passado ou que eu esteja passando, eu quero entregar uma mensagem que flua do teu coração. Eu quero entregar algo para as pessoas que não depende de mim, que não tem a ver necessariamente comigo, mas que tem a ver com o Senhor, porque enquanto o Senhor está fazendo ali na vida da pessoa, é inevitável que o Senhor também faça na minha. O Senhor quer olhar aqui, encontrar corações que desejem viver uma vida de verdade, uma vida verdadeira. Encontre em nós, Espírito Santo. Encontre em nós, Espírito Santo, aqueles que vão carregar a mensagem da cruz, aqueles que vão carregar a mensagem das boas novas, aqueles que vão carregar a mensagem da esperança, aqueles que vão carregar a mensagem do perdão, da cura, do favor. A nossa vida, Deus, ela precisa mostrar para as pessoas quem o Senhor é. Eu não posso viver como se eu não te conhecesse. Eu não posso ter uma vida como se eu não te conhecesse. Fique de pé essa noite. Senhor, olhe cada um desses meus irmãos que estão aqui. O Senhor fala que vai transformar ali, por meio de Paulo, os corações de pedra em corações de carne. Antes, Deus, as pessoas se moviam por umas tábuas de mandamentos, mas o Senhor, Deus, rasgou o véu e nos deu livre acesso. Nós não precisamos mais ter medo de olhar para o Senhor. Nós não precisamos mais ter medo de te conhecer. O Senhor transformou a nossa vida e nós queremos mostrar ao mundo que o Senhor entrou na nossa vida. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós não mostramos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nós deixamos a inveja falar mais alto, a comparação, o medo, a ofensa, a amargura, as doenças. Perdoa-nos, Deus, porque quantas vezes esses têm sido os nossos rótulos: ansiedade, depressão. Mas não é essa a mensagem que nós queremos carregar. Nós queremos carregar a mensagem da esperança. Pai, encontra aqui os remanescentes. Encontra aqui, Senhor, aqueles que vão perseverar até o fim, que não vão negociar os princípios, que não vão abrir mão da santidade, que não vão abrir mão, Deus, de viver a Tua vontade, porque
Porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Não é na nossa força, é no Senhor que nos fortalece. Não é na nossa capacidade humana, na nossa inteligência humana. É na inteligência do Senhor e sabedoria sobrenatural. Não é na nossa força, é na força daquele que nos fortalece. Encontra aqui, Deus, os remanescentes. Diga assim: eu sou um remanescente.